Professor, como o exercício físico melhora a saúde mental? Eu sou o professor Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e neste vídeo eu vou responder essa pergunta para você. Eu recebi uma pergunta de um personal trainer que falou assim: professor, recentemente eu fui procurado por pessoas que têm depressão e quando elas vão iniciar o programa de exercício, a primeira pergunta que elas fazem para mim é como que o exercício vai ajudar a melhorar a saúde mental delas. E aí eu tenho dúvidas sobre o assunto, resolvi perguntar para o senhor. Então, muito bem, então eu vou responder essa pergunta justamente para ajudar vocês a terem argumentos para responder para os seus alunos, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro ponto é que eu estou gravando esse vídeo em agosto de 2022 e nós precisamos lembrar o seguinte: lembra que veio uma pandemia que foi mundial, nós sofremos todos os efeitos da pandemia e a pandemia ainda não acabou, a gente continua sofrendo os efeitos da pandemia. Mas uma coisa é fato, a pandemia aumentou em 10 vezes o número de casos de pessoas com depressão e ansiedade no Brasil, ou seja, as consequências que a pandemia trouxe aqui para o nosso país fez as pessoas apresentarem sinais muito claros de ansiedade e depressão, que são sinais clássicos de que a saúde mental do brasileiro ela já não está tão adequada assim. Então, quando a gente fala em saúde mental, é óbvio que eu não estou falando apenas dos casos de ansiedade e depressão, mas, por exemplo, pessoas que têm alteração do humor muito bruscamente, né? Uma hora está muito feliz, outra hora está muito nervoso. Aquelas pessoas que estão sendo obrigadas a trabalhar naquilo que não gostam e por conta disso elas estão extremamente nervosas. Pessoas que têm síndrome do pânico, que às vezes ela está no cinema e de repente ela tem uma crise, ela precisa ir embora correndo do cinema, senão ela vai enlouquecer. Então todos esses são casos bastante clássicos de que há redução, né, na saúde mental. E por que isso é importante? Porque pessoas que têm uma saúde mental menor são pessoas que em geral começam a ter problemas na família, problemas no trabalho, problemas com os amigos por conta dessas alterações. Então, fisiologicamente, o que leva a essa redução da saúde mental nas pessoas? Então, existem vários fatores fisiológicos. Eu vou falar aqui basicamente de 3 fatores fisiológicos, beleza? Então, vamos lá. A saúde mental ela pode ser melhorada ou diminuída em função do metabolismo cerebral. Então o cérebro é feito por células chamadas de neurônios e esses neurônios têm mitocôndrias e esses neurônios fazem metabolismo aeróbico. Por quê? Porque o cérebro tem as células que são as células neuronais que trabalham praticamente o dia inteiro. Então são células altamente especializadas em fazer metabolismo aeróbico. Por isso que quando você tem, por qualquer razão, uma diminuição da velocidade de metabolismo cerebral, isso acaba apresentando sinais e sintomas de alteração da saúde mental. Então a pessoa vai ficar mais irritada, a pessoa vai ficar muito triste, a pessoa vai ficar chateada, a pessoa vai ter oscilações bruscas no humor e isso acaba se refletindo no comportamento dessas pessoas no dia a dia. Mas aí a pergunta o que de fato altera o metabolismo cerebral? Bom, existem vários fatores. Por exemplo, a pessoa ganhar peso está ligada a uma redução do metabolismo cerebral, a pessoa ir envelhecendo, né? Quando eu falo envelhecendo, não estou falando só do idoso, estou falando hoje você é mais velho do que ontem, certo? Então você vai envelhecendo, também é esperado ter redução do metabolismo cerebral, sedentarismo, uma alimentação com uma característica de uma alta ingestão calórica, por exemplo, de carboidratos simples, de gordura, isso são fatores que alteram o metabolismo cerebral. E quais alterações no metabolismo cerebral são importantes que disparam esses sinais e sintomas de uma saúde mental mais deteriorada? Basicamente 3. Primeiro, redução da oxigenação cerebral. Portanto, o cérebro é um órgão que ele precisa de muito oxigênio para poder trabalhar. Então, quando você tem, por exemplo, alterações hemodinâmicas na região cerebral, onde vai chegar menos sangue, vai chegar menos oxigênio, as mitocôndrias cerebrais elas vão trabalhar também numa menor velocidade. Segundo, uma menor atividade tanto da quantidade de neurotransmissores excitatórios, como por exemplo dopamina, adrenalina, noradrenalina e serotonina, e bem
bem como o número de sinapses ativas, porque não adianta eu apenas ter uma sinapse anatômica, ela tem que ser anatômica, ou seja, estar lá, existir lá, mas tem que estar tendo transmissão nervosa nessas sinapses. Então, quando você tem alteração do número de neurotransmissores e das sinapses ativas, o metabolismo cerebral vai cair também. E por último, se eu tenho menos sangue, se eu tenho menos oxigênio, se eu tenho menos sinapses para fazer, é óbvio que ao longo do tempo isso vai criar um quadro de disfunção mitocondrial. Então vai criar um quadro de desregulação na atividade da mitocôndria, que vai se refletir na quantidade de energia produzida e vai refletir no trabalho desses bilhões de neurônios que você tem. Então é aí que a gente começa a ter, por exemplo, alterações, sinais, a pessoa fica muito triste, muito chateada, a pessoa quer desistir, a pessoa fica muito puta, a pessoa fica muito nervosa, o humor oscila o dia inteiro, parece uma montanha-russa e altera o comportamento das pessoas. Então, como que o treinamento, como que o exercício físico pode ajudar a melhorar esse quadro fisiológico, a melhorar a saúde mental dos brasileiros e, consequentemente, melhorar até o perfil comportamental das pessoas? Bom, existem vários fatores, tá? Que não vai caber todos aqui nesse vídeo, eu vou citar alguns principais. Se você quiser depois entender em mais detalhes essa questão, eu vou deixar na descrição do vídeo um link especial que é do curso online Masterclass Exercício e Doença Crônica. Nesse curso online eu ensino você a prescrever o treinamento para as 17 doenças que mais crescem no Brasil. E, professor, quem latiu ali? É o meu cachorro, o Nico, que está aqui, ele fica aqui no escritório, a gente grava vídeo com ele mesmo e a ordem é para não editar, então é o Nico. Então, Super Raquel, volta aí, blá 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 blá. Então, se você quiser saber mais detalhes desse assunto, inclusive como prescrever treino, como periodizar o treino, essas coisas todas, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você conhecer o curso Masterclass Exercício e Doença Crônica. Nesse curso online eu ensino você a prescrever o exercício físico para as 17 doenças que mais são comuns na população brasileira. E duas dessas doenças, uma é depressão e a outra é ansiedade. E aí tem insuficiência cardíaca, tem dislipidemia, tem câncer, tem obesidade, diabetes e hipertensão. E o mais bacana, para todo mundo que entra nesse curso, eu dou de presente, e aí fica para você para sempre, eu dou de presente 7 e-books e também dou de presente 6 planilhas que serão suas para sempre, beleza? Então, clica no link para você conhecer e veja lá o desconto especial que eu deixei para você do YouTube, beleza? Então vamos lá. Como que o exercício físico pode ajudar a melhorar o metabolismo cerebral? Primeiro, presta atenção nisso. Não importa o tipo de treino que você vai fazer. Importa se é treino funcional, se é um treino circuitado, se é HIIT na bike, se é HIIT na piscina, se é um treino aeróbico tradicional, se é musculação, se é um treino com elástico. Não importa. Qual é a modalidade, qual é o tipo e qual é o método. Uma coisa é certa. Qualquer tipo de treino que você fizer vai ter aumento da temperatura corporal. Porque se eu simplesmente começar a fazer polichinelo aqui, vai aumentar a temperatura interna dentro do meu músculo, que vai aumentar a temperatura interna corporal. Tanto é verdade que eu vou começar a ter um mecanismo de sudorese, que é um mecanismo fisiológico para controlar o aumento da temperatura corporal. Então, quando você treina e tem aumento da temperatura corporal, o aumento da temperatura corporal provoca vários efeitos fisiológicos que estão associados à melhora da saúde mental. Por exemplo, com a temperatura corporal aumentada em função do exercício, vai aumentar a circulação de sangue para o cérebro. Então o cérebro ele vai receber maior quantidade de sangue. O cérebro vai aumentar a capilarização, ou seja, tem muitos capilares que existem no cérebro, eles são anatômicos, mas que em repouso não tem circulação de sangue. E durante o exercício, por aumentar a circulação de sangue no corpo inteiro, inclusive no cérebro, você vai aumentar a capilarização, ou seja, a vascularização desse cérebro. E obviamente que se aumentar a vascularização desse cérebro, também vai aumentar a oferta de oxigênio para o neurônio. E aumentando a oferta de oxigênio para o neurônio, também aumenta a oferta de oxigênio para as mitocôndrias. E a mitocôndria ela é muito sensível à presença de oxigênio. Então, tem
Tem oxigênio disponível? Ela trabalha satisfatoriamente bem. Não tem oxigênio tão disponível assim? Ela trabalha muito mal. Então, se a mitocôndria receber oxigênio, toda a parte de geração de energia aeróbica nas regiões cerebrais ligadas à percepção de bem-estar, a percepção de bem-estar, a percepção de felicidade, a percepção de estar de bem com a vida, também vai aumentar o metabolismo cerebral. E aumentando o metabolismo cerebral, obviamente vai ocorrer um processo que a gente chama de neurogênese. O que é neurogênese? Neurogênese significa que os bilhões de neurônios que você tem no cérebro, eles vão procurar fazer novas sinapses com neurônios que antes não tinham sinapse. Então você vai aumentar a rede nervosa de sinapses ativas. Então, se eu tenho mais sinapses, obviamente que o número da atividade de neurotransmissores, como dopamina, adrenalina, noradrenalina e principalmente a serotonina, também vai aumentar nesse cérebro, principalmente nas regiões que regulam o seu estado de humor, a sua percepção de felicidade, de bem-estar e essas coisas todas. Então, numa primeira análise, eu vou dizer para você, cara, não me interessa que tipo de treino você vai dar. A única coisa que me interessa na fisiologia é que treinando vai ter aumento da temperatura corporal, que vai desencadear todos esses efeitos fisiológicos, que vai resultar numa melhora da saúde mental e uma melhora comportamental do ser humano. Agora, é claro, existe uma forma mais adequada para você prescrever um treino cardiorrespiratório, um treino intervalado, a musculação, e aí dependendo, né, do tipo de alteração de saúde mental que você tem, se a pessoa é ansiosa, são treinos com uma característica, se a pessoa tem depressão, são treinos com outras características, se a pessoa é obesa, tem diabetes e tem depressão, o treino é com outra característica, e aí você vê todos esses detalhes lá no curso online Masterclass Exercício Doença Crônica. Lembrando que você vai levar para casa 6 tipos de planilhas, que serão suas para sempre, e 4 tipos de planilhas é modelo de periodização de treinamento de 1 ano para 4 doenças específicas, beleza? Então, eu vou sair da frente da câmera, tira um print para você não esquecer isso. Então, toda vez que um aluno perguntar para você como que o exercício pode melhorar a saúde mental dele, você tem aí bons argumentos para você apresentar para ele. Gostou desse vídeo? Deixe o like, compartilhe, deixe aí os seus comentários e me ajude a chegar a 200 mil inscritos até o final de 2022. Se você me ajudar, eu vou ficar muito feliz, e ficando feliz eu vou produzir cada vez mais vídeos para responder mais perguntas que vocês deixam aí para mim, beleza? Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo.